Fala aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa oitava aula de física, né? Onde na aula de hoje a gente vai deixar aqui de ver notação científica, mas eu deixei como título aqui notação científica porque vale lembrar que os cálculos que nós vamos ver a partir de agora, né? Eles dependem desse assunto aqui, notação científica. Então, se por acaso alguém está com alguma dúvida, alguma dificuldade, tá certo? Dá uma revisada no conteúdo, tá bom? Eu vou ver se eu faço a correção do exercício de notação científica anterior e durante a semana ou na próxima semana eu posto para vocês ele a parte, a correção, porque se alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá, tá certo? Acredito que essa semana eu não posto mais não, mas na próxima semana, no vídeo da aula, eu vou colocar um card e aí vocês clicam nele e conseguem ver a correção do exercício de física, tá certo assim? Então vocês dependem desse assunto para o assunto que a gente vai começar a ver hoje, que é carga elétrica, tá bom? Então, primeiro a gente vai para a parte do conceito, primeiro a gente vai compreender, né, do que se trata, para que depois, não se preocupe que não é hoje, a gente vai começar a ver aí a parte dos cálculos, ok? Então vamos compreender o que é carga elétrica, né? Carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, sendo a carga do próton positiva e a do elétron negativa. Então, vamos lembrar um pouquinho agora da aula de química, né? Em química, a gente estuda lá o átomo e estuda as propriedades do átomo. Vai começar a perceber que tem vários elementos diferentes, né? Que a estrutura do átomo ele vai ser composto lá por três coisas, né? Tem três particularidades, mas eu posso dizer para vocês que tem mais, tá certo? É porque nessa química clássica, na física clássica, a gente entende que o átomo ele é dividido em três partes: prótons, nêutrons e elétrons. Mas quando a gente vai para o mundo atômico, o átomo ele tem outras partículas. O próton, o núcleo do átomo, ele vai se dividir em mais coisas que são bem menores. Mas isso não vem ao caso agora, tá certo? Basta a gente lembrar que o átomo ele é constituído por prótons, nêutrons e elétrons, tá certo? Também a gente não vai estar preocupado com quantidade, com nada disso não. A nossa abordagem é em cima de carga elétrica. A gente vai entender o princípio, o conceito de carga elétrica que está em cima disso. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, né? Como eu já falei. Lembrando que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, sendo que eu estou trazendo isso aqui para que a gente compreenda a estrutura molecular. Vocês já viram isso em química já, né? Essa parte onde tem essas bolinhas aqui, azuis e vermelhas, é o que a gente chama de núcleo. É o núcleo do átomo. No núcleo do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons, ou seja, a parte pesada do átomo está no núcleo, são os prótons e os nêutrons. O elétron, ele é uma partícula leve. Então, o elétron ele está em torno do átomo. Ele fica vagando, do átomo não, ele fica em torno do núcleo. Ele fica vagando, ele fica orbitando o núcleo. O que é orbitando? Eu coloquei aqui essa GIF para que a gente compreenda como é que um átomo se comporta. Essa bolinha aqui do meio é o núcleo, é onde estão os prótons e os nêutrons. Não é que eles estejam lá parados, eles podem até ter algum movimento, mas é muito pequeno. Eles estão ali, né, no núcleo. Se tiver alguma movimentação, é a mínima possível. Agora, em torno desse núcleo, aí nós temos os elétrons. Aí eles ficam orbitando, ficam vagando
em torno desse núcleo. Beleza? O que é que eu preciso entender disso de química para o conteúdo de física? É que os prótons possuem carga elétrica positiva e os elétrons possuem carga elétrica negativa. Ok? O que nos interessa para o conteúdo de física são apenas os prótons e os elétrons. Nêutron não tem carga elétrica. Nêutron apenas possui massa, peso. Né? A gente até pode dizer que a massa do átomo está constituída lá no nêutron. Tá? Próton, carga elétrica positiva, elétron, carga elétrica negativa. Tá certo? A unidade de grandeza da carga elétrica no Sistema Internacional de Unidade é o Coulomb, representado pela letra C, em homenagem a Charles Augustin de Coulomb. Então, esse camarada aqui, né, Charles Augustin Coulomb, foi esse camarada que, em laboratório, estudando os átomos, percebeu que eles apresentavam correntes elétricas, cargas elétricas. E ele conseguiu provar a existência dessa carga elétrica. Então, em homenagem a ele, quando a gente se refere à carga elétrica, a unidade de medida da carga elétrica é uma letra C maiúscula. Como, por exemplo, você quer medir alguma coisa. Você usa lá, tem tantos centímetros, tem tantos metros. A gente usa uma unidade de medida, né, para o comprimento. Você vai pesar, tem lá tantos quilos, tantas gramas. Tá certo? Isso é uma unidade de medida. Então, para parte elétrica, carga elétrica, a unidade de medida é a letra C. Ok? Todos os corpos são formados por cargas elétricas, porém, não é fácil perceber suas propriedades, pois a maioria dos corpos, quando estão eletricamente neutros, possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Um corpo pode ser eletrizado de duas formas. Como é que a gente obtém aí, como é que a gente tem esses corpos eletrizados? Ele pode estar positivamente, se possui mais prótons que elétrons, ou negativamente, se possui mais elétrons do que prótons. Como é que a gente compreende isso? Veja, a gente tem um átomo. Em condições normais, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Tá certo? Ele tem a mesma quantidade. Se ele tem a mesma quantidade, então ele está neutro. Ele não tem carga elétrica. Ele só passa a ter carga elétrica quando esse átomo ele tem uma quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. De que maneira? Vamos supor que você tem aí um átomo de oxigênio. Se você for olhar lá na tabela periódica, o número atômico dele é 8. O que significa isso? Significa que ele tem 8 prótons, 8 nêutrons, 8 elétrons. 8. Vamos supor que ele ganhou um elétron. Então ele não tinha 8, ele passou a ter 9. Mas continua tendo os 8 prótons. Então ele tem 8 prótons e agora ele tem 9 elétrons. Ele não está com um elétron a mais. Por ele ter um elétron a mais, a carga elétrica dele vai ser o quê? Negativa. Vamos supor que ele... Esqueça agora que ele ganhou um elétron, né? Vamos lembrar do número 8. Vamos supor que agora ele perdeu 3 elétrons. Ele perdeu 3 elétrons. Então ele agora tem 8 prótons e 5 elétrons. 8 prótons, 5 elétrons. Ele tem prótons a mais. Ele tem agora 3 prótons a mais. Como ele tem 3 prótons a mais, então a carga elétrica dele agora é positiva. Então, a carga elétrica do átomo é positiva quando ele tem mais prótons do que elétrons. Carga elétrica negativa é quando ele tem mais elétrons do que prótons. Ok? Mas, de repente, você fica aí, professor, por que você só falou assim do corpo ganhar elétrons, perder elétrons? E os prótons? Os prótons... Pela própria estrutura do átomo aqui, fica fácil da gente compreender o seguinte. Os prótons, eles não se movimentam. Eles são estáticos, parados. Quem se movimenta são os elétrons. Vamos pegar um exemplo simples.
a rede elétrica, a eletricidade que nós usamos em casa, que eu estou usando agora para poder estar gravando esse vídeo para vocês. A eletricidade, o nome eletricidade, ele originou-se, a origem veio da palavra elétron, porque eletricidade significa elétrons, elétrons em movimento. Os elétrons são atraídos, tá certo? E como é que você faz para levar esses elétrons de um local para outro? Através dos condutores. Todo objeto que conduz eletricidade, todo objeto que conduz elétrons, consegue levar o que nós chamamos de carga elétrica. Então, quem tem movimentação são os elétrons. Os prótons não são estáticos, são parados. Ok? Então, um corpo ele pode ganhar elétrons ou perder elétrons. Os prótons continuam sendo a mesma coisa. Então, eu volto a repetir. Um átomo de oxigênio, o número atômico dele é 8. Então, ele só tem 8 prótons. Ele nem vai ganhar próton, nem vai perder próton. Ele vai ter sempre 8. O que pode acontecer dele ganhar elétrons, aí vai ficar negativo. Ele pode perder elétrons, aí ele vai ficar positivo. Tá certo? Mas os prótons não alteram. Só quem altera são os elétrons. Ok? E aí eu estou trazendo um exemplo para a gente ter um entendimento maior sobre essa questão da gente, de, como é que eu poderia dizer, de condutividade, dessa movimentação dos elétrons, tá certo? Então aqui, ó, choque produzido por eletricidade estática ocorre durante tempo suficiente para descarregar o excesso de cargas de um corpo eletrizado. Não é prejudicial à saúde. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos aqui uma mulher com uma máquina de lavar. Percebam que essa máquina de lavar está ligada aqui, ó, na tomada, e ela encostou ali na máquina de lavar e recebeu uma descarga elétrica. Geralmente dá aquele choquezinho e tal, mas não é nada grave. Na figura 2, você está vendo que aqui, ó, tem um aterramento, que na figura 1 não tinha aterramento. E aí a gente entende aqui a necessidade de usar o aterramento, né? O fio terra. O aterramento serve para que esse escape de corrente elétrica ele não venha para uma pessoa que toque no aparelho. Né? Esse fio terra, esse aterramento serve justamente para que essa descarga ela vá por esse aterramento e não venha para a pessoa que também é um condutor. Tá certo? E um outro exemplo é aqui um gato. Se ele arranha, se ele atrita suas garras num carpete, esse atrito faz com que as moléculas elas adquiram corrente elétrica, elas passam a ter eletricidade estática. Essa eletricidade estática é a mínima possível, mas a gente consegue sentir. Então, vê aqui como exemplo, se ele toca aqui numa pessoa, a gente sente ali uma fisgada, né? É algo mínimo, mas a gente consegue sentir, porque é referente a essa eletrização que as unhas passaram a ter, tá certo? E aí, em cima dessa ideia daqui, e em cima do conceito de carga elétrica que nós vimos hoje, a ficha de exercício de número 6 vai ser uma pesquisa e um desafio para vocês. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão... como é que a gente poderia demonstrar a presença de carga elétrica em um corpo? Como é que eu conseguiria demonstrar que um objeto qualquer ele apresenta carga elétrica? Tá certo? Você pode pensar, de repente um aparelho elétrico, eu ligo, boto ele para funcionar, estou mostrando que tem corrente elétrica. Não deixa de ser. Mas eu gostaria que vocês pegassem um objeto diferente, um objeto qualquer, que aí
Na definição nós vimos que qualquer corpo ele possui carga elétrica. Qualquer corpo. Então eu coloquei para vocês, através de um experimento, demonstre que, independente da matéria que constitui um determinado objeto, sempre existirá carga elétrica. Então vocês vão poder, já que vocês estão assistindo a aula, vocês têm como pesquisar. Então pesquisem sobre experimentos referentes à carga elétrica. Não precisa ser nada complicado não, tem coisas muito simples, tá certo? Tem coisas muito simples, bem simples, dá para vocês fazerem tranquilamente. E aí eu gostaria que a maneira que vocês fizessem fosse diferente. Eu até tinha colocado meu e-mail aqui para vocês mandarem para mim, mas eu não vou querer não. Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês ou tirem foto, ou gravem, filmem. Eu acharia até melhor que vocês filmassem e postassem no grupo do WhatsApp. E aí é uma maneira legal para que os colegas possam aí ver o que o outro está fazendo, tal, uma maneira da gente interagir um com o outro. E aí vocês vão postando no grupo do WhatsApp os vídeos de vocês. Se alguém não quiser filmar, quiser tirar foto, fica à vontade. Mas seria interessante um vídeo, você ali comentando o que você está fazendo, né? Uma coisa, não precisa ser nada elaborado não, simples, mas que pudesse provar a existência da carga elétrica. Pesquisa, tá certo? Eu dei uma olhada antes já para ver se vocês encontrariam e tem um monte de coisa simples que dá para fazer em casa, tá certo assim? Então, como exercício para essa semana é vocês fazerem essa pesquisa e elaborar um experimento que prove que qualquer corpo ele tem carga elétrica, ele possui carga elétrica. Independente de ser um objeto elétrico, qualquer corpo ele possui carga elétrica. E aí eu fico aguardando vocês mandarem aí e a gente aí ir discutindo e debatendo sobre os vídeos de vocês. Tá bom assim? Então, boa sorte aí na pesquisa de vocês, no experimento de vocês. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço para todos e até mais.